Quando coloca lá a acompanhante mais sexy do Brasil, é uma acompanhante, então, swinger? Na realidade, assim, amigo, eu atendo solteiros, mas não é o que me faz feliz, não é o que me seduz. Eu saio com solteiros? Saio, mas a minha paixão, o que eu gosto de fazer... Te realiza... Porque eu imagino assim, ó, hoje em dia a gente tem muitos casais que não conseguem conversar. Ou seja, a gente tem famílias que estão sendo dilaceradas porque não transam. Então, e não transam porque não conversam. Então, toda vez que eu consigo, com toda a experiência que eu tenho, não só como acompanhante, mas como uma pesquisadora do comportamento humano, eu consigo conectar o casal através da energia do amor e do sexo, eu tô reunindo uma família. E essa energia positiva, ela vai lá pra minha casa. Puta, que do Tu entende? Então, pra mim é uma coisa assim, é o que me enche os olhos quando eu saio de um atendimento e depois de uma semana eu recebo uma foto do casal me dizendo que eu não posso apresentar minha case de sucesso, né? Mas eu posso dizer que acontece. Sim. O casal me manda a foto dizendo assim, ó, estamos em segunda lua de mel. Não, e como a gente é do meio, a gente sabe essa exatamente. que você tem, né? Porque no nosso Instagram, por exemplo, quando a gente recebe um comentário de alguém que para a gente, sei lá, na casa de swing, num clube e tal, fala assim, vocês ajudaram a gente a salvar o casamento. Isso é gratificante. Então a gente entende essa sensação de dever cumprido, assim, né? E pra gente é aquela questão, nós nos tornamos influencers em cima daquilo que a gente vive e sente e funciona pra nós. Sim. Então, assim, a gente dá dicas e instruções para a pessoa não cometer erros que muitos cometem no início, né? E explicar o que pode ou não funcionar de acordo com o que nós já passamos, experiências. Né? E você já é completamente, você já estudou, você tem toda essa questão do estar ali pelo casal e fazer eles se sentirem cada vez mais apaixonados ainda, né? Na realidade, quando eu entro para um atendimento, eu deixo o meu prazer pessoal na rua. Né? Isso é um princípio do coaching. O que o coaching faz? O coaching leva uma pessoa do ponto A ao ponto B. Então, você pode vir para mim procurando um coaching de emagrecimento. Eu não tenho que dar opinião se eu te acho mais bonita, mais magra ou mais gorda. Entende? Você pode vir para mim como um coach de financeiro. Eu não posso dizer para você se eu acho legal que você fique mais rico ou não. E o sexy coach é justamente isso. Quando eu entro no meio de um casal, eu não posso decidir por eles o que é bom. Eu não posso dizer para eles o que dá prazer. Eu posso só assimilar o que eles estão buscando e me esforçar para que esse casal entre desse ponto A onde estão até o ponto desejado. Então, é muito gratificante e eu me coloco nula, assim, do meu achismo, né? Então, eu não coloco em cima do casal a minha experiência e o meu prazer, né? Às vezes a gente vê na rede social o pessoal compartilhando mais o que gosta, né? E eu tenho que me abster disso para que eu consiga servir, de fato, o que eu acho que vai ser interessante ali, para que o casal consiga atingir o ponto que busca. Olha que nicho interessante, assim... Tô chocada. Estou fascinado. Tem a primeira experiência com a mulher linda dela. Nossa primeira experiência foi com uma mulher bonita também, mas não era uma Amanda Ismel. Não era. E a gente tropeçou muito, né? Imagina se nós mesmos, nós tínhamos, né, amigos que iam falando assim, isso aqui funciona, que pontuava situações para nós, mas muito do nosso dia a dia, a gente tropeçou muito, né? Mas eu acho que, gente, isso é uma tendência também. A gente tem que levar em consideração que o que eu tô fazendo, o que vocês estão fazendo, o que a Camila tá fazendo, o que tantas outras pessoas estão fazendo, ela vai muito de encontro ao que a humanidade está vivendo. Na realidade, as pessoas elas não estão mais dispostas a não questionar a monogamia tradicional. Afinal de contas, não é cabível que apenas uma forma de se relacionar contemple toda a humanidade. Não faz sentido. Então eu acho que a partir do momento que as pessoas estão se questionando sobre isso, ter pessoas como vocês e como nós falando disso de uma forma
simples. Leve, né? Entende? Onde eu posso mostrar o meu filho na mesma rede social que eu falo do conteúdo que eu vendo, porque eu não tô fazendo nada de errado. Aonde eu tô falando do atendimento que eu faço como garota de programa, eu não tô fazendo nada de errado, eu tô ajudando as pessoas. Então, eu acredito que o que a gente tá fazendo hoje, daqui, e deixando registrado, daqui muitos anos, vai ser o início de uma revolução no comportamento humano. Olha... A gente também acredita muito nisso, sim. E o mais bacana é que, assim, a gente comenta com todos os nossos amigos e tal, que a gente está num ponto onde a gente consegue conversar com essa galera mais velha do swing, Sim. que tinha uma visão, e tem uma visão totalmente diferente do que acontece hoje. E a gente consegue conversar com essa molecada que tá chegando, de 20 e poucos anos. Então a gente consegue ter diálogo com a galera que tá no swing há 20, 25, 30 anos, e a gente consegue conversar com a molecada que tem 20, 25 anos, falar essa linguagem, principalmente essa linguagem digital, que eles vivem. E esses dois grupos, eles não conversam. Então, se não existirem casais, pessoas, influencers, sex coach que possa fazer essa ponte, fica um vazio. Bom, eu sinto isso. Eu sinto isso porque, assim, ó, às vezes eu não sei se eu me considero swinger, entende? Especificamente falando, porque o que acontece? As experiências que eu tive com casa de swing, as experiências que eu tive com grupos de swing, nas vezes que eu fui visitar, foi um pouco diferente do que eu pratico hoje com as minhas pessoas e com os meus clientes. Porque, na realidade, às vezes que eu e ele, a gente teve a oportunidade de ir numa festa de swing, acontecia um ecossistema que já... ele já flutuava sozinho, e eu entendia que as pessoas que estavam ali, talvez esse pessoal mais antigo que você está me relatando, por isso eu tenho essa impressão, eles tinham uma coisa de trocar o sexo pelo sexo. Tu entende? E o que acontece comigo? Gente, sexo bom, eu tenho cara foda, e eu não tô falando isso porque eu sou inexperiente. Sim, sim. Tu entende? Eu já experimentei bastante. Então, assim, se eu te digo que ele é o meu cara... é porque eu tenho certeza. Sim. Então, sexo pelo sexo, obrigado. O que a gente pode trocar? Conexões, né? Eu sou poliamorista? Não sou. Eu sou casada com ele, eu sou chata pra caramba, não tenho interesse em ter outro namorado, outra namorada, mas eu quero me relacionar com pessoas que eu possa amar. Eu quero me relacionar com pessoas que eu possa ter uma rede de apoio, entende? Que a gente possa se amar pra caramba, tanto que a gente possa transar ou não, depende do dia. Tá tudo certo. A gente tem uma rede de apoio. Então, essa... é fantástico. Eu não sei como cabe isso dentro das caixinhas, porque o ser humano precisa disso, né? Colocar dentro de uma caixa. Mas, enfim, eu acho que a gente tá costurando uma história diferente. Que bacana. E tá conseguindo levar isso para as pessoas de uma forma que elas consigam perceber de outra forma, senão aquela putaria escrachada que eu vi a primeira vez que eu fui num swing e falei pra ele assim, gato, isso não é o que eu gostaria. Até os clubes estão mudando, né? Até a forma de fazer swing, de ver swing, de falar swing tá mudando, né? Sim. Bom, e tá mudando porque existem pessoas como você, pessoas como nós, como a Camila, todo mundo que começa a falar do meio liberal, pessoas que conseguem conectar as pessoas não diria um propósito, mas para um lifestyle, né? Para um estilo de vida. As pessoas vão tomando uma informação informação é poder. Informação é poder, até a palavra, informação é poder. É e as pessoas se sentem muito mais seguras com essas informações, porque se ninguém falar sobre, as pessoas acabam buscando talvez nos lugares errados. Tu sabe que o que me levou a estudar a antropologia e a história do sexo em si foi justamente ter conhecimento para poder entender, para poder argumentar, para poder perceber em mim porque eu não me sentia adequada para um relacionamento monogâmico, né? Porque eu não me sinto adequada para isso, né? Será que todo mundo é assim como eu? Será que eu sou safadona? Até a gente vê que a monogamia não é uma coisa natural do ser humano. Né? Eu já tive esse mesmo pensamento. Inclusive, ainda assusta para algumas pessoas falar sobre sexo.
E quando escuta a gente falar que a gente é um casal liberal, que a gente é um casal que faz troca, que transa com outras pessoas, Que o pessoal fala, putaria. nossa, e como é que... Tipo, a pessoa ouvindo isso, ela não para um segundo para querer entender ou analisar o seu ponto de vista. Ela já, naquele momento, ela já... Nossa, mas e sua mãe, né? E o seu marido, o que ele fala disso, né? Então é bem pesado ainda falar sobre o assunto. O sexo, ele ainda é tabu, né? Seja falando de swing, seja falando de sexologia, o sexo ainda é muito tabu pra muita gente. E aí é onde a gente entra, porque esse tabu reflete nos casais. O marido que não conversa com a esposa. E eu vou te falar assim, ó, mas eu acho que tá mudando, amigo. Tá mudando, sabe por quê? Eu vou te dizer o primeiro ponto. Eu tenho amigas que têm filhas lá de 20 e poucos anos, e essas filhas de 20 e poucos anos têm uma filha que se declarou bi com 20 e poucos anos. Entende? E eu também tenho uma amiga que tem uma filha de 13 anos que conseguiu chegar e dizer: eu gosto de menina. Ou seja, com 13 anos. Tá ficando cada vez mais... Entende? A geração que vem agora, ela é muito mais aberta. Exatamente. E a gente tá no meio, né? Então, eu acredito que é muito importante isso que a gente faz. Não só de viver, mas de naturalizar. Entende? De fazer com que as pessoas entendam. Eu, quando tive que explicar para o meu filho, eu tenho um filho de 18 anos, eu expliquei da forma mais natural possível. Eu estava ouvindo uma conversa minha e do Edu, e ele mais ou menos pescou a história, e ele chegou para mim e disse assim: mãe, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu ama o Eduardo? E eu falei: sim. Tá, mas se tu ama ele, por que vocês ficam com outras pessoas? Aí eu falei, cara, olha só, imagina lá o teu melhor amigo. Tu tá numa festa com teu melhor amigo. Aí ele pega uma gostosa. Tu vai ficar triste? Aí ele falou, não, eu vou ficar feliz. Eu digo, cara, o Eduardo é meu brother. É ele que tá comigo de madrugada no pronto-socorro, é ele que tá comigo na reunião de paz. Se ele pegar uma gostosa, por que eu tenho que ficar triste? Aí ele fez assim, ó, pô, mãe, tu tem que falar isso pras pessoas. Que bonitinho. O mundo precisa saber disso aí. Aí na sequência dos fatos, ele foi numa festinha, pegou uma guria e disse assim pra mim. Aí eu tava lá com a guria, ela mais velha, bonitona, veio falar comigo sobre relacionamento aberto. Ah, mãe, daí eu dei uma palestra. Aí... Deixa que o pai aqui... Eu tenho em casa. Eu tenho em casa. Aí deixa comigo, que aí, isso daí eu trago de berço. É sobre naturalizar, né, Exato. gente? Olha que bacana. Sim, eu achei muito, muito legal isso, né?